O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração. Chegue até vós o meu clamor. Façamos um breve instante de silêncio para em seguida meditarmos a palavra de Deus, o que Deus tem para nos dizer nesta tarde através da sua palavra, e que ela caia no nosso coração como semente de vida eterna. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu irmão, minha irmã, uma alegria muito grande que você esteja podendo participar desta Santa Missa online através das nossas redes sociais. Como há uma grande sobrecarga de pessoas bem intencionadas e outras talvez nem tanto nas redes sociais, então muitas vezes muitas pessoas não têm conseguido acompanhar todos os momentos de oração. O importante é que você está aqui, então procure viver esse momento na presença de Deus como um momento de graça, como um momento em que você bebe da água da fonte, como um momento em que você deixa Deus restaurar as energias da sua alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, as leituras desta terça-feira são leituras muito profundas e ao mesmo tempo muito consoladoras. Na primeira leitura do livro de Números, nós somos convidados a contemplar a resposta de Deus a essa necessidade de cura do seu povo. É verdade que Deus tinha enviado as serpentes para repreender a rebeldia do povo, mas é tão grande a sua misericórdia que, usando daquele mesmo sinal com o qual ele corrigiu a rebeldia do povo, ele torna aquele sinal um sinal de salvação para que seu povo pudesse ser curado na medida em que se arrependesse. Então, esta serpente elevada, serpente de bronze, elevada no deserto sobre uma haste,
Esta serpente de bronze, ela é sinal da cruz. O pecado que marca a nossa vida foi carregado por Jesus na cruz. Papa Francisco hoje pela manhã em Roma, na missa que celebrou lá também sozinho, ele dizia: nós não precisamos ter medo da cruz, não precisamos ter medo de Jesus crucificado, porque está ali, estão ali encrustados os nossos pecados. A imagem que me vem à mente é de uma coroa, ou de uma grande tiara, usada pelos reis, pelos príncipes, via de regra de ouro. E normalmente nessas coroas, o que estava encrustado nelas eram pedras preciosas, diamantes, metais belíssimos. Então, enfim, na coroa dos reis deste mundo, o que está encrustado são pedras preciosas. Na cruz de Cristo, o que está encrustado são justamente os nossos pecados. Não apenas na cruz de Cristo, mas no seu próprio corpo. O profeta Isaías vai dizer que nele não havia beleza alguma, era uma chaga viva, uma chaga humana. Era como alguém para quem a gente olha e desvia os olhos, tamanha a feiura que o pecado aplicou à carne, aplicou ao corpo de Jesus. Suas chagas. Mas por meio dessas chagas nós fomos curados. Por isso nós somos convidados a olhar para a cruz, olhar para o crucificado, da mesma forma como o povo repreendido por Deus no deserto entende e arrepende-se e se volta para aquela serpente de bronze, invocando ali o nome do Senhor. E diante desse sinal, eles são curados. Curados do pecado, curados da rebeldia, curados da incredulidade, curados do afastamento de Deus. A verdadeira religião é isto, é religar. Religar o céu e a terra, e quem faz isto é Jesus. Religar o ser humano, homem e mulher, com Deus, e quem faz isto é Jesus. Jesus é esta ponte que estabelece uma nova comunicação entre Deus e a humanidade. E o que tem Jesus para nos dizer da parte de Deus, da parte do Pai, é que Ele é Pai, que Ele foi enviado para revelar o Pai. No Evangelho, a gente vê esta resposta de Jesus para os fariseus, não é? Porque eles não são capazes de reconhecer quem Jesus é, não são capazes de reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Não são capazes de reconhecer que as obras de Jesus são as obras do Pai. São as obras que o Pai disse para ele: vai lá e faz. Quem sabe assim, vendo esta luz, se convertem. Mas, infelizmente, aqueles que se tornaram por inveja adversários de Jesus não eram capazes de ver a luz das obras do Pai, das obras de Deus. Luz que convida a humanidade à conversão, luz que convidava o seu povo à conversão, luz que queria fazer com que este povo pudesse não apenas se arrepender, mas ser curado e salvo. Era o povo das promessas. Ninguém pode dizer que Jesus não olhou primeiramente com misericórdia para aquele povo que Deus Pai, ao longo de toda a trajetória do Antigo Testamento, escolheu como seu e fez aliança com esse povo. Mas muitos não foram capazes de ouvir a voz de Jesus. Outros tantos não apenas foram capazes, mas escutando o que Jesus dizia, acreditavam nele. E acreditando, deixando o coração desabrochar em fé do que antes era incredulidade, do que antes era incapacidade de escutar, do que antes até poderia ser rebeldia e afastamento de Deus,
agora estando religados pela fé a Deus, têm a oportunidade de uma vida nova. Então nós não precisamos ter medo da cruz. Antes, olhamos para o preço da nossa salvação, olhamos para Jesus crucificado e reconhecemos ali, nele, o sacrifício redentor de Cristo, sua prova de amor maior. Prova de que Deus está atento à súplica que brota do coração do seu povo, como nós cantamos no Salmo de meditação. Cantamos pedindo ao Senhor, escuta a nossa oração, escuta a nossa prece, chegue até vós o nosso clamor, o meu clamor, o clamor que brota da nossa necessidade. Inclusive, logo no primeiro verso, de mim não oculteis vossa face no dia em que eu estou angustiado. Alguém poderia achar que esse tempo que a gente está vivendo, tempo marcado por muitas tristezas, tempo marcado pela angústia, tempo marcado pela incerteza, pela impotência, seria um tempo em que nós não deveríamos rezar. Antes, pelo contrário, é justamente este tempo que nos convida a olhar para Deus, a nos voltarmos para Deus, a invocarmos o seu nome com maior entusiasmo, com mais força, pedindo que Ele nos olhe com misericórdia e seja abundante no caminho de salvação que Ele pode fazer para a nossa vida. Esta salvação começa com o seu Filho, Jesus. Nós o amamos, nós o abraçamos, nós o adoramos e reconhecemos, Ele é. Eu sou, se fez presente no meio de nós. Eu sou é o nosso Emanuel, o Deus Alfa e Ômega, princípio e fim. Aquele por meio de quem o universo foi feito e que sustenta com suas mãos todo o universo. Aquele que é Senhor de todas as coisas. É nele que nós acreditamos. Por isso, abraçamos a Cristo e o aconchegamos no nosso coração. Se não o podemos fisicamente todos, nós o aconchegamos espiritualmente e dizemos a Jesus, Senhor, fica conosco. Jesus, nós te amamos. Dá-nos, Senhor, a graça de experimentarmos a cura que o Senhor está realizando na nossa vida. Amém.